Bom dia, boa noite, pessoal. Estamos indo aí para a nossa segunda aula. Algumas turmas já iniciaram essa aula, a outra turma não, mas eu deixo o vídeo aqui já pensando aí em tampar essas lacunas que nós tivemos relativas ao carnaval. Então, para a gente não perder tempo, né? A gente já está repondo essas aulas e serão discutidas novamente em sala, mas já ajuda bastante aí dentro da nossa perspectiva e andamento do nosso conteúdo. Assim a gente não perde nada, a gente chega pronto para a nossa missão, ok? Então, a gente vai estar discutindo geopolítica e as principais rotas e estratégias. Vocês vão notar que a gente vai falar muito de geopolítica e muito de rotas estratégicas durante o curso. Por quê? Porque no transporte marítimo elas são fundamentais para custo, para operacionalização, segurança, seguro, afetamento e etc. Ok? Beleza. Então, quais os objetivos dessa segunda aula? Compreender a influência da geopolítica no transporte marítimo e no fluxo comercial global. A gente vai analisar as principais rotas estratégicas e seus impactos econômicos e logísticos, pensando em explorar os diferentes tipos de portos e terminais e suas funções na infraestrutura portuária. E por último, a gente vai discutir os desafios e oportunidades para portos e terminais no cenário global brasileiro, ok? Bom, dentro dessa perspectiva, a gente tem que analisar que quando comparado o modal marítimo com qualquer outro modal, ele é importantíssimo. Nós já discutimos isso na aula anterior. Atualmente, né, em 2020 para cá, o comércio já movimentou mais de 11 bilhões de toneladas de carga, né, quando a gente faz essa análise dentro dos três modais. Então ele é insuperável, mais de 80% das mercadorias são transportadas e os volumes com os custos mais baixos são incomparáveis. Então já relembrando algumas coisas que nós vimos na aula anterior, ok? Beleza. Dentro da geopolítica do comércio global, vale dizer que a geopolítica, o comportamento entre os estados-nação, eles afetam diretamente as rotas de navegação, por sua vez afetam o mercado muito relativo à segurança marítima, seja lá o conflito de Israel, à época, seja o conflito entre Rússia e Ucrânia, ok? Disputas territoriais e sanções econômicas, por exemplo, quanto a Cuba, Venezuela, Irã, né, também vão impactar diretamente no transporte marítimo. Então, guerra da Ucrânia, por exemplo, gerou diversos problemas de passagem. Os seguros não queriam cobrir, né? Os riscos eram aumentados, automaticamente o custo para aquelas regiões também. As tensões no Mar da China, entre China e Taiwan, né, acaba refletindo negativamente, também aumentando o custo. Fora os embargos comerciais, quanto aos embargos referentes a Cuba, por exemplo, ou mesmo ao Irã, que fazem com que se crie métodos para atingir o objetivo de entrega de mercadoria por baixo dos planos, né? Desligando o transponder, aí automaticamente eu aumento o risco do transportador, ok? Assim, quando a gente analisa as principais rotas marítimas visando o comércio internacional, tem alguns pontos que agravam, ampliam as questões relativas à influência, né? Por exemplo, a geografia. Toda vez que eu uso uma passagem estratégica, seja no Canal de Suez, Estreito de Málaga, eu estou fazendo o quê? Eu estou encurtando a minha rota, gastando menos combustível, emitindo menos emissões e chegando mais cedo ao meu destino. Ou seja, eu acabo com esses acidentes, essas passagens estratégicas, conectando os polos industriais e consumidores no menor tempo com uma melhor qualidade. Para que isso funcione adequadamente, vai influenciar sim na rota marítima o que o porto pode me oferecer, por exemplo, de equipamento para que eu tenha uma eficiência maior na hora do transbordo, do descarregamento ou do carregamento. Tá? Então, veja, geografia, a própria demanda comercial, levar de um lugar que produz China para um lugar que não produz um determinado equipamento, por exemplo, o Brasil,
como eu vou movimentar essas cargas, né? E como os fatores geopolíticos, os conflitos e restrições podem impactar direta ou indiretamente nessas rotas. Então eu tenho que prestar atenção nesse tipo de problema. Então, por exemplo, conflitos regionais, né? A guerra do Iêmen, ela prejudica diretamente o Estreito de Barhamed, né? Por quê? Porque eles ficam atacando os navios, você tem que aumentar ali a distância para a tua passagem, acaba gastando mais combustível, você tem também problemas de pirataria, né? No Golfo Pérsico, isso reflete negativamente, por quê? Por causa do petróleo, ele acaba se tornando mais caro, aumentando o risco, né? Então, por exemplo, a guerra do Iêmen, nesse gráfico, eu mostro aí o desvio das rotas e os aumentos de custo, né? Então, vejam, toda vez que eu aumento a rota, eu aumento proporcionalmente os custos, seja devido pelo maior gasto de combustível, o que for, seja devido pelo próprio conflito regional naquela determinada região. Então, por exemplo, a soberania e disputa territorial, né? Na disputa do Mar da China. Então, tem lá vários problemas. O mais sabido é o problema de Taiwan com os chineses, mas eu tenho o problema, de uma forma geral, com a Indonésia, por exemplo, né? Com o Vietnã. Então, eu tenho com pequenos conflitos que, de alguma forma, vão refletir, sim, nessa geopolítica, vão dificultar um pouco mais a passagem. Isso pode aumentar custo, principalmente, né? Outro problema, como nós já falamos anteriormente, são os das políticas econômicas e sanções, né? Por exemplo, o Irã, ele tem redução nas exportações de petróleo porque aumenta o custo do transporte, porque o Irã não pode vender petróleo para o mundo inteiro, então, porque ele está sob embargo americano. É vendido? É vendido principalmente para a Índia, mas por baixo dos panos, né? Todo mundo sabe que vende, mas é aceito aí por baixo dos panos. A Rússia, por exemplo, ela tem diversas interrupções desse comércio de energia, o que faz, com a guerra da Ucrânia, que faz aumentar o quê? O seguro marítimo, a redução da compra de gás russo e petróleo russo pela Europa, gerando também uma perda econômica maior. Esses são os mais marcantes, mas eu tenho um problema de restrições de comércio severas quanto à Coreia do Norte, porque ela está sob restrição americana. A Venezuela, restrição americana. A Síria, né? Dificuldade logística, infraestrutura portuária muito precária, o que faz aumentar muito o custo dentro dessas operações. Então, muitas vezes não é porque eu não consigo entregar, é que o custo não é compensatório para que isso possa estar ocorrendo. E é em cima disso que a gente tem que estar trabalhando, né? Buscando rotas mais plausíveis para um menor custo para atender o meu cliente. Isso, aqueles novos clientes que requisitam rotas que não são atendidos normalmente pelos trading liners, ok? Isso é mais voltado aí para granel, mas pode sim atender rotas de container também. Mais difícil, mas pode também. Então eu trago aqui alguns estudos de caso, né? Por exemplo, pirataria no Golfo de Aden, que a gente discutiu já no caso do mega navio, vocês viram lá, né? Então, esse aumento de pirataria, lógico que vai gerar um impacto nos custos de seguro, né? Vou precisar de escolta militar, né? Então eu preciso acabar o quê? Criando um corredor de transporte seguro com patrulhas navais internacionais que acabam, por sua vez, aumentando o custo significativo dessas movimentações. Então eu coloquei aqui alguns custos só a título de curiosidade, né? Em termos de seguro, na região de Aden, do Golfo de Aden, eu tenho um aumento de 50%. Eu posso ter um tempo, né, de transporte marítimo, um aumento de tempo de até 10 dias por ter que desviar, né? Eu posso ter aumento de custos adicionais por medidas de segurança anuais de até 1 bilhão, ou seja, contratar escolta armada, ajudar no combustível de outras embarcações de apoio, né? Custos ainda e perdas devidos a sequestro, nos últimos anos chegaram a 400 milhões, fazendo com que o frete possa aumentar em até 15% acima de seu valor.
seja para container, seja para o granel, ok? A guerra da Ucrânia, eu peguei aqui um estudo basicamente do primeiro ano da guerra, né, de 2022. Então, naquele primeiro ano, né, o bloqueio do Mar Negro ali aumentou de forma significativa os custos de seguro, porque eu tive que desviar a rota. Automaticamente, aumentei o preço do grão, do petróleo, né, e gerando um impacto nas cadeias de suprimento europeia. Por quê? Porque petróleo e gás vinham da Rússia e da Ucrânia. O trigo, muito trigo, ou ele era o maior, né, distribuidor de trigo do mundo, vinha também da Ucrânia. Isso fez com que, em termos de impacto econômico em 2022, aumentassem de forma significativa. Ou seja, a perda financeira direta até 2022, do início da guerra até 2022, foi de aproximadamente 12 bilhões. Nós já estamos em 2026. Imagina quanto já se perdeu com a guerra. Até 2022, houve um aumento do frete em termos de 35%. Os dias de atraso ficaram em torno de 8 dias, ou seja, 70 bilhões em perdas ao comércio internacional. O petróleo variou, né, somente nesse ano, até 2022, em torno de 7%. Então vejam que os impactos são os mais adversos. E é dentro desses impactos que a gente tem que estar gerando previsibilidade para os clientes quando analisamos as questões relativas a transporte marítimo, ok? Ataque dos Houthis, né? A guerra entre Israel e Hamas nos trouxe mais aprendizado lá no Estreito de Bab e no Mar Vermelho, ou seja, aumentou o custo de seguro, porque eu tive desvio de rota, interrupção dessas rotas de petróleo e gás, porque ali passa a maior parte do petróleo e gás, vai impactar nos custos de energia. Então, a época, né, que estava o conflito em alta, Israel e Hamas, o aumento do custo de seguro foi em torno de 45%. O aumento do custo de frete em torno de 20% para aquela região. Os atrasos podiam chegar até 7 dias. As medidas de segurança, mais de 800 milhões anualmente. E as perdas econômicas devidas a estes ataques, em torno de 500 milhões. Isso continuou mais um tempo e depois houve a redução significativa. Mas vejam, isso tudo é para a gente poder entender que toda ação gera um efeito nocivo. Trago aqui mais alguns exemplos, mas principalmente quando a gente analisa agora as rotas estratégicas, né, dentro do contexto marítimo internacional. Quando a gente pega a rota Ásia e Europa, via o Canal do Panamá, ou seja, é o elo de ligação entre o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, né? O Mar Mediterrâneo ao Vermelho. Eu tenho ali cargas vindas de portos da China e do Sudeste Asiático para os portos europeus. Então, em vez de eu contornar a costa da África, eu corto o caminho, lógico, mediante a um custo bastante elevado, que nós vimos também no filme do Mega Navio. Então, em termos de importância, né, gente, é uma das rotas mais movimentadas do mundo, tem importância estratégica sim para o fluxo de petróleo e cargas oriundas da Ásia para a Europa, né? Seja eletrônico, têxteis, automóveis e petróleo propriamente dito, né? E qual é o maior desafio? Nós tivemos um problema bastante sério em 2021 com a embarcação Evergreen, né? De um bloqueio, um acidente que gerou um bloqueio, né? Que impactou a passagem no canal, né? O navio ficou atravessado no canal de Suez e quem vinha atrás teve que esperar. Foram uma semana, basicamente, um pouco mais que uma semana, 8 dias, gerando custos gigantescos, né? Por quê? Alguns navios resolveram contornar a costa da África, gastaram muito mais combustível, muito mais tempo, e os que vieram atrás e ficaram esperando tiveram custos agregados ao seu atraso ao sistema portuário de chegada, que seria aí grande parte deles em Roterdã e em outros portos europeus, que foi sim pago pela Evergreen, né, pela empresa Evergreen, né, dona do navio Ever Given, né, em 2021. Isso é uma discussão que está rolando até os dias de hoje, ok? Beleza.
Ainda, quando a gente para analisar o canal de Suez, né, e a gente vai verificar isso mais para frente, né, na matéria também, vamos aprofundar um pouco mais, né, essa ligação do Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, ele evita esse contorno da África. E pode-se dizer que aproximadamente aí 10% do comércio total internacional passa, sim, pelo canal de Suez. Então, quando a gente analisa as principais rotas internacionais transoceânicas, a gente vai ter a rota transpacífica, que é a Ásia e Estados Unidos, a rota transatlântica, Europa e América, e a rota que nós já acabamos de mostrar, que é a mais movimentada do mundo, que é a rota entre Ásia e Europa via Oceano Índico, né? Essas são as 3 rotas mais importantes. A rota Transpacífico, que nós não falamos ainda, né, que é a Ásia e Estados Unidos, ela vai ligar, como o nome já próprio diz, os portos da China com os portos americanos, tanto da costa oeste, né, Los Angeles, Long Beach, né, especificamente. Normalmente é bens de consumo e peças industriais, mas os principais desafios são as tarifas entre Estados Unidos e China que acabam afetando os custos. Tá? Então, quando há essas doideiras do Trump aí, eu tenho um aumento significativo na tarifa, automaticamente em escala, isso vai refletir em quase todos os produtos. Temos a rota transatlântica, né, Europa e Estados Unidos pelo Oceano Atlântico, vai ligar aí a Europa Ocidental, Roterdã, Hamburgo, aos Estados Unidos, né, pelo outro lado. Também pode chegar aqui no Brasil, mas a gente vai falar já mais para frente. Trabalha em cima normalmente de produtos farmacêuticos, químicos, automóveis. Não que não possa entregar outras coisas, entrega de tudo, mas esses são os produtos mais fortes. A concorrência dessa rota já está ligada diretamente com o transporte aéreo, né? Porque são produtos mais caros, né? De alto valor agregado. Então, automaticamente, alguns produtos vale a pena estar transportando de avião pelo seu alto valor ou pela sua necessidade extrema de entrega, ok? A rota do Canal do Panamá, né? Só para relembrar, nós temos 2 passagens hoje, né? Nós temos uma que comporta embarcações de 4 a 5 mil teus e temos agora a nova rota de 14 até 15 mil teus, dependendo da embarcação. Então nós temos 2 comportas estratégicas, ok? Olha, chama atenção porque esse canal ele foi inaugurado em 1914, né, para encurtar Oceano Atlântico e Oceano Pacífico. Então ele corta, né, eu consigo atingir a costa ali, Los Angeles, saindo do Atlântico, então isso é bastante interessante. Em 2016, aumentaram-se as eclusas, né, para receber o New Panamax, como eu falei, aumentou a capacidade de 14 a 15 mil teus aproximadamente, ou seja, embarcações de 366 metros de comprimento até 51 metros de largura, né? E 22 dias de redução de atividade de navegação entre Estados Unidos e Ásia, né? E movimenta aí cerca de 6% do comércio global. Por quê? Senão eu tinha que contornar, né, toda a América do Sul para poder atingir a costa americana e automaticamente se dirigir para a Ásia. Isso aumentaria bastante o custo, ok? Limitações e o custo de passar para o canal, não é barato passar no canal. Uma travessia de um porta-container New Panamax, que é o menorzinho, está em torno de 450 mil dólares, ok? Os Panamax, como o nome já fala, né? Panamax Vessel, né? Navio para passar no canal do Panamá. Neo Panamax já são os maiores, né? Já são mais restritos, né? Então, a principal problemática do canal é que durante um tempo, nos últimos anos, eles tiveram um problema de seca, de falta de chuva, que comprometeu a passagem no canal. Então, somente embarcações menores conseguiam passar pela comporta antiga. Os maiores não conseguiam devido a essa dependência dos reservatórios de água doce, que acabou afetando as operações. Isso fez com que o custo, inclusive, fosse muito maior que esses 450 mil dólares em média para fazer a travessia de um porta-container
lá pelo Canal do Panamá. Então, cada embarcação tem um custo baseado na sua arqueação, né, no volume de carga, no tipo de embarcação e assim por diante. É uma rota estratégica, reduz o tempo do transporte entre a costa leste dos Estados Unidos e a Ásia, como nós já havíamos dito. É uma alternativa bastante interessante ao Estreito de Magalhães, que é lá pelo sul, né, contornando Argentina e Chile, lá pelo canal, né? Ou seja, reduz a viagem em quase 8.000 quilômetros, né? 5% a 6% do comércio marítimo vai passar por esse canal, e a partir de 2016, de forma resumida, ele consegue aí atingir os navios New Panamax, chegando até 15 mil teus, ok? As perspectivas futuras são de investimento para melhorar essa eficiência na gestão hídrica, principalmente, para que não falte mais água, só que tudo lá é muito caro, né? Exploração de novas rotas alternativas, então estão implantando o modal ferroviário na América Central, ligando o Porto de Santos ao Porto de Chancay, no Peru, atravessando ali uma rota direta. Isso está sendo estudado há muitos anos, né? E que vai, de certa forma, né, impactar nos preços do frete e no tempo de trânsito global. Então, buscam-se o tempo inteiro em alternativas de redução de rota, melhora de preço, tudo isso visando um frete melhor, mais adequado, mais barato e um tempo de viagem menor, quando isso é possível. Outra rota estratégica é o Estreito de Malaca, que nós vimos no nosso filme da viagem inaugural, né, do maior navio do mundo. Então, Málaga é uma rota que atende todas as cargas, mas ela é prioritariamente uma rota petrolífera, né, de petróleo. Ela atende a Malásia, a Indonésia e Singapura. É uma das rotas também mais movimentadas do mundo, vejam. A gente estava falando em torno de 6%, 10, 12%, né? Aqui agora a gente fala em torno de 25% do comércio global passa por essa rota. Então é o principal corredor, sim, de petróleo e gás entre o Oriente Médio e a Ásia. Atende aproximadamente por ano mais de 100 mil navios, principalmente granileiros e petroleiros. Mas atende porta-container, tanto que a viagem inaugural do maior navio do mundo, à época, passa por lá também. Estrategicamente, o Estreito de Málaga ele é um corredor asiático, né, marítimo asiático, que vai conectar o Oceano Índico ao mar da China Meridional. Então, China, Japão, Índia, Coreia do Sul e Sudoeste Asiático, de certa forma, são potências econômicas bastante significativas, são interligados pelo Estreito de Málaga. Então, 25%, imagina, do comércio de petróleo passando pelo estreito. Tem alternativas, lógico, mais baratas, mais distantes, né? Que seria o estreito de Lombok e o estreito de Sunda, na Indonésia. Lógico, são rotas um pouquinho mais longas, que vão gastar mais combustível, um custo maior e emitir mais gases de efeito estufa nessas jornadas. Ainda, né, um problema sério que a gente tem lá nos riscos, quando a gente fala de riscos no Estreito de Málaga, é a questão do congestionamento, né? O estreito ele é relativamente raso, né? Ele causa lentidão, sim. Eu não posso errar, eu tenho que passar no trilho. Posso ter problemas com pirataria e segurança? Posso, sim. É frequente os ataques, né? Então sempre vai exigir medidas de patrulhamento que acabam gerando custos extras. Temos algumas alternativas, como eu já falei, temos, mas elas são extremamente limitadas, né? Por quê? Qualquer interrupção desse estreito, seja por encalhe, o que for, vai gerar problemas de abastecimento de energia na Ásia. Por isso é uma rota petrolífera de gás e petróleo, né? Então, um bloqueio do Estreito de Málaga pode forçar, sim, os navios a contornar a Austrália. Imagina a volta que eu tenho que dar, o aumento de custo que eu vou ter e o tempo de transporte para que isso seja feito. Então, é um estreito extremamente sensível. Quando a gente fez o raio-x no ano passado, né, sobre o ponto de vista de perspectiva de Malaca, quais foram os principais problemas encontrados, né?
Alta vulnerabilidade à pirataria e crimes marítimos, né? Caiu muitos incidentes? Caíram, mas ainda tem ataque sim. Conflito geopolítico, ali é perto de tudo que é problema, né? Principalmente no Mar da China, afeta a segurança dessas rotas. Tráfico intenso, ninguém tem dúvida, automaticamente, se eu tenho tráfico intenso, petróleo e gás, eu gero um risco significativo ambiental. Por quê? Mais de 100 mil navios vão atravessar por ano, então congestionamento, risco de acidente aumenta bastante. Como solução, o que eles estão tentando fazer lá no Estreito de Malaca? Diversos acordos regionais entre Indonésia, Malásia e Singapura para fazer o patrulhamento, para diminuir risco de pirataria, de ataque e de acidente. Eles estão investindo pesado em infraestrutura e tecnologia de navegação. Para quê? Para sinalizar todos os navios e diminuir problemas de congestionamento, ok? Estão ampliando a rota via canal de Kra, na Tailândia, como rota alternativa, né, para tentar implantar o mais rápido possível, uma rota que ainda está em fase de estruturação. Ou seja, qualquer impacto de bloqueio no Estreito de Malaca vai afetar o abastecimento de energia, automaticamente o comércio global, no mundo inteiro. Mas as economias que serão mais afetadas é da China, Japão e Índia. Então existe sim uma preocupação muito grande em manter o Estreito de Malaca aberto, ok? Temos aí uma outra rota, né, que nós discutimos em classe com uma turma, com a outra não deu tempo, que é a rota do Ártico, né, a alternativa mais emergente que nós temos nos tempos atuais, ok? Por quê? Porque em tempos de aquecimento global, eu tive um derretimento dessas calotas, principalmente no verão, fazendo com que as rotas que eram impossíveis de serem navegadas lá pelo Ártico, em determinados períodos do ano, eu consigo sim tornar essa região mais navegável. A rota do Mar do Norte é a principal. Ela começa ali na costa russa, né? E está se tornando cada vez mais viável para o comércio marítimo, para as estratégias geopolíticas relativas a prevenção e combate de guerra. Eu passei também um filmezinho para uma das turmas, que eu vou disponibilizar para outra turma também falando sobre estratégia, né? Comentamos um pouco da questão da Groenlândia pelos Estados Unidos, né? Do real interesse de fazer a proteção daquela região, mas principalmente, né, a Rota do Mar do Norte, como ela é conhecida, essa Rota do Ártico, ela pode reduzir em 40% a distância entre portos europeus e da Ásia, em comparação com o Canal de Suez, com um custo ainda um pouco caro, mas mais barato que a passagem pelo Canal de Suez. Ou seja, eu passo a ter economia de tempo e economia de combustível, automaticamente os meus custos operacionais vão cair de forma expressiva, né? Por isso os Estados Unidos está pressionando tanto a Groenlândia para aumentar, na verdade, a fiscalização lá. Qual o desafio que a gente tem nessa rota? Diversos, né, gente? Por quê? Porque é uma rota nova, eu não tenho portos de apoio, eu não tenho instalações de reparo, não tenho serviços de busca e salvamento. Sempre essa rota vai exigir embarcações mais reforçadas, eu vou ter que sempre ter o apoio de um navio quebra-gelo. Isso faz aumentar os custos para quem não é da região. Para a Rússia, isso já é uma normalidade, ou seja, eles têm um custo menor para operar a rota, que está sendo combatido por outros países também. Existe um outro problema na rota do Ártico que deve ser observado, e é uma preocupação constante, que é o quê? O risco ambiental. Se eu estou aumentando o tráfego marítimo num ecossistema extremamente frágil, eu tenho diversas espécies vulneráveis. Se eu tiver um derrame de óleo, poluição sonora, eu vou comprometer sim a minha biodiversidade. E o mundo não deseja, tanto é que não queriam que essa rota fosse aberta, mas é interesse econômico e os russos, os chineses, os americanos, né, os noruegueses, todo mundo tem interesse nessa nova rota. E geopoliticamente falando, a Rússia leva vantagem, como eu comentei, né? Por quê? Porque ela já vem investindo em infraestrutura e em frota quebra-gelo, né? A China diz que é um estado próximo ao Ártico, então ela busca acesso também a essas rotas.
A abertura vai redesenhar o comércio global, porque vai oferecer novas rotas, fugindo das rotas tradicionais. Automaticamente, novas empresas vão nascer, melhores custos, né? Problema, eu tenho diversas disputas territoriais na região, eu tenho uma falta de regulação clara, né, que vai poder gerar tensões. Então, mesmo que seja promissora a rota, eu tenho muitos desafios significativos, que vão exigir uma cooperação internacional, ou seja, um aceite internacional para poder garantir uma navegação segura e sustentável, mas principalmente diminuir risco de acidentes naquela região. Dentro das rotas marítimas locais, por exemplo, temos aí também a Rota América do Sul e Brasil, né? É a rota basicamente utilizada para commodities quando se fala em termos de China, né? É uma rota estratégica para exportação de grãos e minérios, né, do Brasil, da Argentina, visando o foco principal, o maior cliente, que é a China. Não que ela não atenda outras regiões, ela atende outros estados-nação, mas os principais são a China. Lógico, inclusive com outras cargas também, tá? Mas as principais cargas transportadas nessa rota, soja e milho, tanto do Brasil quanto da Argentina, que são os maiores exportadores globais, minério de ferro do Brasil, com destaque o minério da Vale, né? E normalmente elas saem lá do Arco Norte, de Santos, de Paranaguá e do Rio Grande para fazer o atendimento nessa rota sul-americana, ok? A importância, né, estratégica é o abastecimento do mercado chinês com alimentos e minerais. Somos os principais vendedores, tanto Brasil e Argentina. A China, sem dúvida nenhuma, né, ela é o maior comprador de soja brasileira, né? Em 2025 comprou aproximadamente 70% das nossas exportações. Por um lado, isso é legal, porque mantém o fluxo, por outro lado, nós somos reféns. Se eles resolverem cortar, vai ser difícil manter ou achar um mercado que absorva 70% das nossas exportações, né? O minério de ferro tem alta qualidade brasileira, então ele é essencial para a indústria chinesa e para qualquer um que a gente ofereça tem interesse no nosso minério. Por isso, cresce de forma acelerada os diversos acordos bilaterais, né, para tentar minimizar a dependência dessa rota no comércio global. Eu preciso abrir novos clientes. É muito perigoso eu ficar somente com a China como principal comprador. Bom, em termos de desafios e gargalos logísticos, né, vale dizer que a infraestrutura portuária e rodoviária está defasada, não precisa nem falar, né, todo mundo sabe. Eu tenho um alto custo de transporte, um tempo de espera nos portos demasiado, a gente tem congestionamento aqui na época da safra, fora da safra, né, com chuva, né? Então eu passo a ficar muito refém do Canal do Panamá e dessas rotas alternativas, né? Então isso gera impactos bastante elevados, porque o custo acaba aumentando se eu tiver que usar a rota do Panamá. Eu tenho também, de certa forma, um crescimento da concorrência global, né? Outros países exportadores. Os Estados Unidos e a Austrália são os nossos principais concorrentes, principalmente na disputa do mercado de soja, né? As oscilações climáticas e as safras variáveis, né? Seca, excesso de chuva, podem sim impactar essa produtividade. Então, além do gargalo logístico, eu tenho alguns outros desafios quanto à produtividade, mas como perspectiva e solução, vem sendo muito minimamente, mas alguns investimentos em ferrovias e hidrovias vêm sendo feitos, como a Ferrogrão rumo à Malha Norte, mas vejam, investimentos privados, não pelo governo federal, que a gente sabe que está falido, nós não temos dinheiro para isso. Então, está tendo sim uma pequena expansão provocada pelos agentes de mercado. A expansão dos portos do Arco Norte aumentou de forma expressiva, isso facilitou muito as exportações pelo Amazonas, falei lá das barcaças na aula anterior, né? Caindo o custo bastante interessante, aumentando essa movimentação. Então, o que eu posso tirar por barcaça? Eu posso. O que eu posso tirar pelo Arco Norte? Eu posso, porque o custo cai. Ah, por que não tira toda a soja pelo Arco Norte, professor? Porque vem muita coisa para Santos, para Paranaguá, para Rio Grande. Por quê? Porque eu não tenho capacidade física
dos portos do Arco Norte de atender toda essa demanda, ok? Essa parceria estratégica garante estabilidade na demanda? Garante, entre Brasil e China, mas ela é muito perigosa, porque qualquer problema grave de uma guerra global, eu perco um cliente, porque a China provavelmente vai estar envolvida, né? Dependendo do tipo de guerra que se trave. Então, é interessante que o Brasil abra novos clientes. Ainda como rotas marítimas na América do Sul, nós temos as questões da cabotagem, né? Seja do Porto de Santos para o norte ou para o nordeste, tá? Por que isso, cabotagem no Brasil e rotas? Porque eu atendo Argentina, Chile, Uruguai, né? Como se cabotagem fosse devido a alguns acordos bilaterais entre esses países, ok? Bom, dentro da descrição de cabotagem, né, o transporte marítimo dos portos brasileiros vem sim reduzindo a dependência do rodoviário em longa distância. Gente, acima de 500 quilômetros não se deveria usar caminhão, ou é ferrovia ou é cabotagem. Infelizmente, dentro do desenvolvimento brasileiro, isso ocorreu. Se tirou o ferroviário e se ampliou o rodoviário. Isso é ruim para o país, ok? A rota entre o Porto de Santos, portos do Norte e Nordeste é estratégica para o escoamento das cargas industriais, agrícolas e em container. E um modal aí da cabotagem está em expansão, principalmente, né, com o programa BR do Mar, lá de 2022, que incentiva a cabotagem como solução logística. Sai muito mais em conta fazer uma cabotagem costeira do que eu levar de caminhão daqui para o norte e para o nordeste. O custo é muito maior, o risco é muito maior e assim por diante. Então, a importância da cabotagem no Brasil, ela é extremamente estratégica. Por quê? Ela é uma alternativa sustentável. Eu tenho muito menos emissões de gases de efeito estufa quando comparado com qualquer outro modal. Menor custo logístico, 60% mais barato quando comparado com o rodoviário, pode chegar a 40% mais barato quando comparado com o ferroviário. Aumento expressivo da segurança, né? Redução de riscos, acidentes, roubos de carga, né? E o alívio da infraestrutura rodoviária, né? Pesada, né? Eu destruo menos as estradas, eu dou mais estradas para veículos mais leves. Então, a ideia é que os caminhões atendessem distâncias mais curtas e assim eles rodariam melhor, ok? Então, é fantástico. Tem o desafio e gargalo, lógico, não provocado muitas vezes pela própria cabotagem, mas por uma infraestrutura portuária limitada em alguns portos, burocracia e regulação complexa, eu tenho muita exigência, o que torna o setor extremamente frágil. Eu tenho ainda uma frota reduzida, né? Ela está se ampliando com a BR do Mar, isso é uma solução interessante. Concorrência com o transporte rodoviário? Um pouco, porque eu tenho mais incentivo para o rodoviário, né, do que para o modal de cabotagem. Existem soluções, perspectivas para um futuro não tão distante? Lógico que nós temos aí a expansão da BR do Mar, com essas novas regras, para a construção de novos navios, né? O afretamento de novos navios. Se investe hoje em melhorias no setor portuário e em terminais, principalmente na região Nordeste, para integrar multimodal, né? Um porto tem que integrar rodoviário, ferroviário e cabotagem. E, se puder, hidroviário. Então, ele tem que ser ampliado, né? Quanto mais modernização eu tiver, mais integração entre os modais, melhor é o atendimento. Então, como perspectiva, essas seriam as soluções mais interessantes para fazer essa integração multimodal. O problema é que tem determinados portos que não têm essa capacidade ainda, ou são limitados ou geograficamente ou economicamente para fazer essa expansão. Esse impacto nessas rotas, quando a gente analisa os impactos econômicos nessas rotas que a gente discutiu até o momento, eu trago aí alguns dados interessantes quanto ao volume de carga movimentado, né? No canal de Suez, pode representar até 12%. Na rota Transpacífico, 30 milhões de TEUs por ano. A relevância para o comércio interior, sem essas rotas, né, seria inviável o comércio e seria extremamente caro. Isso influencia nas mercadorias? Lógico. Se eu aumentar o combustível ou aumentar o consumo,
eu vou aumentar o preço final da mercadoria, do produto importado principalmente. Se eu importo o diesel mais caro, o caminhão vai pagar mais caro, o frete do caminhão vai aumentar, o alimento vai chegar mais caro na mesa do brasileiro. Veja, tanto internamente quanto externamente, no movimento de importação e exportação, eu tenho sim impactos interessantes e significativos. Lembra que eu falei lá do bloqueio do canal de Suez em 2021 pelo Ever Given, da Evergreen? Então, eu trago agora o estudo de caso mais detalhado. Veja o cenário. Ele encalhou 6 dias, né? Na totalidade, até chegar no Porto de Rotterdam demorou 8 dias, por esse bloqueio de 400 navios que estavam atrás, foram comprometidos. À época, em 2021, o prejuízo foi estimado em 9,6 bilhões por dia. Aumentou o custo do frete na região naquele período em torno de 30%. Os dias de atraso de mercadorias de 6 até 8 dias. A perda para o comércio global em torno de 60 bilhões no período, aumentando o preço do petróleo naquela região, né, provocado por esse engarrafamento, em torno de 5%. Ou seja, tive que direcionar o navio, aumentei o custo de combustível, aumentei o custo final da mercadoria. Quando a gente compara, Canal do Panamá, Estreito de Málaga e Canal de Suez, a título de curiosidade e estudo, né? Suas principais mercadorias: Panamá, contêiner, gás e grãos; Málaga, petróleo, gás e manufaturados; Canal de Suez, contêiner, petróleo e automóveis. Capacidade anual: Canal do Panamá, 14 mil navios; Estreito de Málaga, 100 mil navios; Suez, 20 mil navios por ano. Principais desafios no Panamá: tarifas elevadas e seca; Málaga, pirataria e congestionamento; Suez, bloqueios e instabilidade geopolítica na região, que reflete diretamente no canal. Impacto no comércio global: Panamá, 6%, Málaga, 25% do comércio mundial e Suez, em torno de 12% do comércio mundial. Okay? Desafios e tendências para essas rotas: congestionamento portuário, atrasos nos maiores portos do mundo, se eu tiver congestionamento, porque eu começo a fazer o efeito cascata. Impacto ambiental: preciso buscar a redução das emissões. Como? Combustíveis alternativos, mais sustentáveis. Mudança climática é o desafio. Elevação do nível do mar vai afetar toda a infraestrutura portuária. Rotas alternativas seria a do Ártico como alternativa ao Canal de Suez. Então, dentro de tudo o que a gente viu, quando a gente separa, a gente tem esses desafios com as principais tendências. Então, quando se fala de futuro do transporte marítimo, né, ou em geopolítica futura, a gente sim vai ter possíveis mudanças nas alianças globais e seus impactos nas rotas marítimas. Há uma tendência de que essas empresas, esses estados-nação, se juntem em termos de aliança para melhorar as rotas comerciais através de determinados acordos internacionais. As medidas seriam estratégicas de mitigação e preparação para essa mudança geopolítica. Então, isso é algo que já nasce nos estudos para o futuro do transporte marítimo e tem que ser sedimentado por alunos, professores, trabalhadores do setor. E, lógico, todos os estados envolvidos nessas grandes movimentações. Então, a rota do norte pelo Ártico, né, que ela pode reduzir aí, de forma resumida, 40% do tempo de trânsito entre Ásia e Europa. Derreter o gelo eu consigo passar, e o maior controle da Rússia impactando os custos de acesso internacional. Pode ser que a Rússia resolva cobrar para passar por lá, né? Os desafios, como nós já falamos: infraestrutura portuária limitada, condições climáticas extremas, restrições ambientais e alto custo de operação. Sem contar os desafios relativos à poluição, né? Os riscos ambientais. Na Ásia, Europa e Suez, de forma resumida agora, né? Menor custo operacional por ter já uma infraestrutura já consolidada, risco de bloqueios e custos elevados de pedágio em Suez, é caro passar por lá, demanda constante, né?
ou seja, eu uso muito, o que garante uma certa previsibilidade de tráfego, baseado em estatísticas. Já na Rota do Norte, menor tempo, redução de combustível e custos operacionais, porém, quando eu comparo as duas e analiso, eu tenho uma maior dependência da Rússia e da infraestrutura polar. Ou seja, eu tenho sim uma necessidade de escolta por quebra-gelos, o que faz aumentar o custo. Como a Rússia tem a maior frota de quebra-gelos do mundo, ela passa a oferecer esse serviço e, lógico, isso encarece de forma bastante significativa, né? Então, a dependência de infraestrutura crítica, quando a gente analisa individualmente canais e portos importantes, Suez, tarifas elevadas, mas essencial para o comércio, Portos do Norte, centros logísticos altamente eficientes, infraestrutura de Rota do Norte, dependência dos portos russos e quebra-gelos já nucleares, isso é interessante, custo mais elevado, impacto e interrupções da infraestrutura podem afetar sim essas rotas, né, como do Canal de Suez pelo Evergreen, que gerou um custo de 9,6 bilhões ao dia, e sanções contra a Rússia podem o quê? Provocar o acesso restrito à Rota do Norte para alguns países que contribuíram para essas sanções. Então vejam, como a geopolítica ela interfere de certa forma em toda a sistemática global. E é isso que a gente tem que estar prestando atenção. Impactos ambientais e regulação, seja Ásia e Europa, nós temos aí via Suez um alto consumo de combustível e emissões. O uso de combustíveis alternativos já é visto em grande parte como gás natural liquefeito e o metanol para reduzir. E eu tenho sim a pressão para reduzir o tráfego de grandes navios dentro de Suez para evitar o que aconteceu com o navio da Evergreen, ok? Já na Rota Norte, quando a gente compara, porque as duas são equiparáveis, né? É isso que a gente está fazendo nessa parte final da aula, né? Eu tenho menos emissões devido à menor distância, mas o risco de impacto ecológico ao Ártico, um vazamento de óleo, destruição de ecossistemas é infinitamente maior. Automaticamente eu recebo sim pressão de órgãos ambientais para limitar de forma expressiva esse tráfego. E quando eu analiso, para poder saber custo, ó, Ásia e Europa, o tempo de trânsito 22 a 26 dias, rota pelo Ártico 15 a 18, olha a diferença. Distância média 20 km, pelo Ártico 14, volume de carga em 2023 1 bilhão, Rota Norte 1,5 milhão, é pouquinho, porque só a Rússia basicamente está operando essa rota. Principais produtos, eletrônicos, automóveis e petróleo. Rota do Norte, gás natural e commodities. Então, é bastante plausível que se observe isso de forma detalhada, ok? Chegando ao final dessa segunda aula, nós temos aí uma discussão para ser respondida por vocês, né? Dentro de um estudo de caso, uma análise estratégica de uma rota marítima qualquer. Então, quais são os principais desafios na região sul-americana? Como os operadores marítimos podem mitigar esses riscos? Analise 3 áreas geopolíticas de sua escolha, na sua opinião, e qual é a mais crítica para o comércio global e por quê? Como as rotas marítimas impactam o comércio e a economia global? O que pode ser feito para reduzir a vulnerabilidade das rotas e eventos inesperados, como os bloqueios? A cabotagem pode ser uma alternativa eficiente para reduzir custos no Brasil? São essas perguntas que vocês vão responder para a gente poder fazer a análise estratégica de uma rota marítima global. Ok? Individual, não precisa de GPT, utilizem os slides para pesquisar. Pode pegar material extra, gente? Pode. Então, o que eu faço? O que eu aconselho? Respondam as perguntas e depois tentem transformar isso num texto único, como se vocês estivessem fazendo um exame admissional para uma empresa. Isso vai ajudar vocês, vai ajudar muito vocês na qualidade do discurso de vocês na apresentação técnica, ok? Vale um ponto da mesma forma fazendo. Se não fizesse, não tem errado. Pode estar menos ou mais completa. Então tentem caprichar para a gente fazer essa análise, ok? Podem preparar com calma, assim que finalizarem, só levar numa folha escrita para mim lá na sala, com o nome, né, direitinho e período. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Qualquer dúvida, e-mail, WhatsApp e assim por diante. Fumaça na sala, ok? O exemplo que eu deixei para vocês aqui, como estudo de caso,
Só de exemplo, o congestionamento do Estreito de Malaca, né? Então eu faço análise do cenário, né? A localização, Indonésia, Malásia e Singapura. Eu sei que o principal problema é a alta demanda e tráfego interno, em torno de 100 mil navios por ano. Automaticamente, quais seriam os impactos? Riscos e colisões e acidente devido ao alto fluxo, isso é notório, nós já discutimos isso anteriormente. Pirataria e segurança marítima, ataques frequentes e petroleiros de navio e carga. Alternativas é super limitada, né? Desviar navios pelo sul da Austrália aumenta muito o custo. Então, congestionamento de Málaga pode atrasar a exportação de petróleo do Oriente Médio para a Ásia. Então, vejam, bem simples, eu fiz uma análise de um congestionamento no Estreito de Málaga. Tá? Isso é só para vocês entenderem qual é o raciocínio que eu vou adotar para atingir o nosso objetivo. Mas a nossa atividade, na verdade, né, é a anterior que eu já passei para vocês. Um outro modelo aí, né, atrasos no Canal do Panamá devido à seca. Então, qual é o cenário? Problema de baixos níveis de água no Lago Guantum, que enche as comportas, né, que é essencial para a operação das reclusas. Mudança climática, redução de chuva são as principais causas. Quais são os impactos? Vejam, são endógenos. Se eu tenho redução da água, tenho comprometimento das reclusas, né? Diminuo o número de tarifas diárias. Crio fila de espera, podendo chegar até 200 embarcações. Eu aumento o custo das tarifas, né, devido à limitação de passagem. Isso inflaciona, né? Busca por alternativas, o que é o quê? Avaliar a rota do Ártico, uso de transporte ferroviário. Em alguns casos isso é possível, em outros não. Então um navio que normalmente atravessaria o Panamá em 24 horas, ele pode agora, com as reclusas devido à seca, levar até 7 dias na fila. Então vejam, a análise do cenário, ela parte da lógica. Se você tem um problema, eu vou resolver esse problema baseado no acontecimento, ok? Um outro exemplo, impactos econômicos de congestionamento, né, nos custos. Combustível extra, taxas portuárias, seguro marítimo mais caro. O que isso vai refletir no comércio internacional? Atraso na produção industrial, na manufatura, porque a mercadoria ou a carga para transformação não chegou. Aumento dos custos do produto vai gerar fretes mais caros, risco de escassez, faltar alimento, faltar combustível, faltar produto, ou seja, um simples congestionamento do comércio internacional no transporte marítimo pode gerar danos catastróficos. Como é que a gente poderia minimizar isso, gente? Uma infraestrutura adicional, né? Ampliação do canal do Suez e do Panamá, o que é caríssimo, dificilmente isso vai acontecer. Criação e construção de portos secundários para diminuir a demanda, o uso da Rota do Nórdico, né, pode ser uma opção futura, transporte ferroviário e aéreo como soluções emergenciais, aonde isto é permitido. Nós já temos uma rota, por exemplo, da China até o Reino Unido, até Londres. Uma melhor gestão de eficiência, né, softwares de inteligência artificial para fazer previsão de tráfego marítimo, né, para poder evitar aí congestionamento, planejar melhor as rotas para poder fazer a redução de custo. Então, o que a gente vê e percebe? Um aumento, né, no gerenciamento de tráfego através da tecnologia muito expressivo. Big Data e inteligência artificial para analisar tráfego e sugerir rotas. Navios autônomos para diminuir custo e aumentar a eficiência. Monitoramento climático para reduzir risco de ficar parado lá no Canal do Panamá, né? Então, algumas empresas como a Maersk e a MSC já usam IA para otimizar essas rotas e reduzir custo. Então, tudo é questão de estratégia. Vai depender como eu vou estar aplicando essa estratégia. Tudo bem, gente? Beleza? Fechamos aqui a nossa segunda aula, um pouquinho mais extensa, tá? Ela vai ser reforçada os principais pontos, anotem as dúvidas, tá? Na nossa terceira aula, a gente vai começar a discutir agora as questões relativas à infraestrutura portuária e os tipos de portos e terminais. Então, a gente vai ter um pouquinho dessa visão da infraestrutura. Por quê? Porque a infraestrutura ela é responsável por recepcionar o transportador marítimo. Então, ela passa a ser extremamente importante dentro do transporte marítimo nacional e internacional. Beleza?
Espero que todos tenham compreendido. Qualquer dúvida, e-mail, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, classe, corredor, fumaça. Me procurem que a gente vai estar tirando as dúvidas. Não esqueçam as atividades. Então, nós temos 2 atividades na primeira aula, a resposta das perguntas e o componente, a nossa atividade do maior navio do mundo. E aqui nós temos mais uma atividade que é a resposta, fazer as respostas às perguntas que foram colocadas dentro do contexto apresentado, ok? Qualquer dúvida, entre em contato. Fiquem bem, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Um abração a todos.